Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos estar fazendo uma reflexão. Eu estive pensando nesse tempo de epidemia que nós estamos presos dentro de casa, sem poder fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, né? Nós estamos precisando nos reinventar. E na verdade a gente não está voltando só para dentro de casa, a gente está voltando para dentro de nós mesmos, para estarmos avaliando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa posição diante do mundo, diante das coisas que acontecem. Então eu estava pensando hoje e resolvi colocar essas reflexões para pensarmos juntos. Primeiro, Deus é infinitamente justo e bom, né? Todos nós acreditamos nisso. Nós o amamos, nós o conhecemos e nós cremos na sua bondade e na sua justiça. Também sabemos que ele não tem motivo nenhum para deixar sofrer quem não tem necessidade, né? Ele não é um pai que julga ao acaso ou que faz sofrer por, por qualquer motivo. Como os pais aqui na Terra, nós também queremos ensinar para os nossos filhos e não permitimos que eles sofram desnecessariamente. Muito pelo contrário, nós os amamos e gostaríamos que eles não sofressem nunca. Deus é muito mais do que isso, né? Então nós entendemos que tudo aquilo que acontece é necessário para o nosso crescimento. E tudo aquilo que acontece com cada um de nós é porque é necessário para cada um de nós. Muitas vezes, em outras épocas, nós perguntamos por que Deus faz essa pessoa ser pobre e a outra rica, por que uns são doentes, outros têm saúde, né? Uns têm depressão, os outros têm mais tranquilidade e paz. Então nós precisamos crer, acima de todas as coisas, que tudo isso é necessário e que tudo isso é passageiro. Tem um tempo determinado para começar e para terminar, porque existe tempo para tudo sobre a terra. E lembrando, Deus é infinitamente justo e bom. Ninguém foge da sua justiça, mas também ninguém fica fora da sua bondade. Então nós precisamos entender isto, colocar isto para nós. Jesus ensinou para nós muito sobre Deus, porque até então nós tínhamos os 10 mandamentos. E quando Jesus veio ensinar sobre amor, o amor que ele ensinou, ele aprendeu com o Pai, ele viveu tudo aquilo com o Pai. Ele estava passando para nós a mensagem de Deus. Então nós chegamos no ponto de hoje nos perguntarmos: por que dessa epidemia? Por que desse sofrimento generalizado no mundo inteiro? Por que as pessoas morrendo, outras sofrendo, umas se curam, as outras não? Por que em uns países é pior do que nos outros? Uma coisa nós precisamos entender: se somos o povo de Deus, e povo de Deus é todo aquele que foi criado por Deus. Todos nós somos povos de Deus, né? Então, todos nós somos filhos de Deus. Então, nós entendemos que, através dos ensinamentos de Jesus, nós compreendemos que é dando que se recebe, que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se nós plantamos uma semente de maçã, nós vamos colher maçãs. Se nós plantamos laranja, nós vamos colher laranjas. E se nós plantamos espinhos, nós vamos colher espinhos. Então nós precisamos acreditar que cada um tem a sua cota de alegria e de tristeza.
E o que nós somos hoje, agora, foi construído por nós mesmos, pelas nossas escolhas. Nós temos o direito de escolher o que nós queremos, mas nós somos obrigados a resgatar a colheita daquilo que escolhemos e plantamos. Em todos os tempos, desde que nascemos, nós estamos plantando e colhendo. Por quê? Porque se nós, vez por outra, nós nos encontramos diante de uma dificuldade muito grande e o meu irmão não, é porque ele não tem necessidade de passar por aquilo. Isso se chama causa e efeito. Tudo o que eu faço de bom retorna para mim. Tudo o que eu faço de mal retorna para mim, né? A própria natureza nos mostra isso. Então, nós precisamos entender a necessidade do vigiai e orai que Jesus deixou para mim, para nós no seu evangelho. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então vamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Vamos nos controlar, vamos nos modificar, porque ninguém muda ninguém. A gente que muda a si mesmo. Nós podemos dar o exemplo, nós podemos dar um conselho, mas ninguém muda de ninguém. Porque tem até um provérbio, né? Que diz que coração dos outros é terra que ninguém vai. Não é um provérbio, é um ditado popular. Se a pessoa não quiser mudar, ela nunca vai mudar. Mas nós já entendemos que nós fomos criados por Deus, temos necessidade de Deus em nossas vidas. Eu, particularmente, digo que eu não sou nada e não sou ninguém sem Deus na minha vida. Então, nós precisamos entender disso. Baseado nisto, né? Porque a gente precisa entender e depois vivenciar. Deixar a informação entrar na nossa mente e depois fazer com que essa informação se transforme em sentimento. Nós precisamos entender que sem Deus não somos nada. Que Jesus veio para nos mostrar de uma forma que a gente pudesse entender o que é a vontade do Pai, o que é os seus ensinamentos. Ele esmiuçou os 10 mandamentos para nós e resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus é infinitamente bom. Tudo o que nós temos, nós devemos a Ele. Então, nós não podemos nos fechar nas coisas complicadas das nossas vidas, nas dificuldades. Nós temos tanto para agradecer. Eu sei que estamos passando por uma fase difícil, mas graças à misericórdia de Deus, está passando, vai passar. Não vai acabar agora, vai demorar um pouco, mas vai passar. Se nós olharmos para trás nas nossas vidas, nós vamos ver que nós já passamos por muita dificuldade, muita. Mas com a graça de Deus e a misericórdia divina, nós conseguimos vencer e continuar caminhando. A vida é uma estrada e estamos caminhando em direção a Deus. Quando nós temos um objetivo a ser alcançado, nós temos mais força e coragem para a caminhada. Vez por outra, vão surgir espinhos na nossa estrada, vão surgir pedras que aparentemente são intransponíveis, mas que nós somos capazes de vencer, de superar, um dia atrás do outro, com fé, com coragem, com determinação. Lembrando sempre que Deus está conosco o tempo todo. Se nós achamos que a vida está muito difícil, nós precisamos mudar, porque nada ao nosso redor muda se nós não mudarmos por dentro. Se nós queremos a paz no mundo, nós precisamos primeiro encontrar a paz dentro de nós.
dar paz às pessoas que convivem conosco. E aí nós começamos a entender a questão da sintonia. Sintonia é quando a gente vibra um sentimento e que as outras pessoas ao nosso redor estão vibrando naquele sentimento, naquele mesmo sentimento. Essas vibrações se unem e se fortalecem. Eu me lembro daquela passagem de Jesus em que ele diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por quê? Porque todos estarão na mesma sintonia. E isso atrai a presença de Deus, de Jesus. Nós passamos a senti-lo mais perto de nós, né? Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Deus e Jesus estão conosco o tempo todo, principalmente através da presença amiga dos seus servos fiéis, que são nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores. Cada um tem um nome, mas é a mesma pessoa, né? O mesmo espírito enviado por Deus para nos auxiliar na nossa caminhada nessa vida, né? Outros chamam de Espírito Santo. O importante é que nós temos alguém que nos guarda, nos protege, mas até para eles nós precisamos pedir a Deus força e coragem, né? Para que eles consigam nos proteger, nos auxiliar. Nós precisamos olhar o mundo de um outro ângulo, diante dessa grande provação que estamos passando. Lembrando sempre, vai passar, lembrando sempre, é necessário para o meu crescimento, lembrando sempre, Deus e Jesus estão comigo o tempo todo e só vai acontecer o que eles permitirem e fazer a nossa parte, né? Permanecer em casa quando nós pudermos, quando tiver que sair, retornar a usar o álcool, lavar a mão com água e sabão, né? Então nós precisamos nos cuidar e quando estivermos fora dos nossos lares, nós precisamos evitar de colocar a mão nos olhos, na boca, no nariz. Se pudermos usar uma máscara, melhor ainda, né? Isso vai durar um tempo, então nós precisamos nos acostumar com esses cuidados, porque Deus olha por nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos amar e nos cuidar, conscientes de que tudo que estamos passando é como se fosse uma escola. Nós vamos aprendendo, as provações vêm, as dificuldades, nós mostramos a nossa fé, a nossa determinação e continuamos a caminhada e aí nós passamos para o outro grau. Vencemos mais uma parte das nossas provações, do nosso aprendizado, passamos para um outro, para que dia após dia a gente possa evoluir, possa crescer e possa se aproximar mais de Deus. De uma coisa nós temos certeza absoluta. Desde que nascemos, nós sabemos que vamos retornar para o mundo espiritual, que nós vamos morrer, né? Vamos deixar esse corpo. Mas nós também sabemos que a morte não existe e que existe uma vida além dessa vida. E que nós vamos levar para o outro lado só aquilo que nós tivermos feito, pensado, né? Falado. A gente vai levar a consciência que registra tudo aquilo que nós fazemos. E se nós fizermos o bem, nós vamos ter o bem de retorno. Se nós fizermos o mal, nós vamos ter o mal de retorno. Céu e inferno, meus irmãos, é questão de consciência de cada um. Porque não existe inferno maior do que uma consciência culpada ou um remorso a queimar as mentes e os corações. Por isso, a necessidade de seguir os ensinamentos de Jesus. Né? Por isso, a necessidade de vencer nós mesmos e nos tornarmos pessoas melhores. A consciência mostra, é necessário apenas que a gente permita. Todas as vezes que a gente faz mal para alguém ou prejudica alguém,
Nós sabemos no exato momento em que estamos fazendo. Nós temos a semente do amor dentro de nós e uma consciência que Deus deixou em nós para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Por isso que todas as vezes que nós tomamos uma decisão errada e prejudicamos alguém, nós sabemos que estamos prejudicando. E nós podemos consertar ou podemos deixar para depois. Na hora de retornar para o mundo espiritual, nós vamos prestar contas com Deus e com a nossa consciência. Então nós precisamos ter uma vida reta, seguir os ensinamentos de Jesus, fazer o melhor ao nosso alcance enquanto nós ainda temos tempo, porque nós estamos voltando para casa. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, um ano, mas nós estamos voltando para casa. A nossa verdadeira casa é no mundo espiritual, junto de Deus, de Jesus, né? Então nós precisamos entender isso, junto dos seres amados que retornaram antes de nós. Eles apenas voltaram antes de nós. No momento certo nós retornaremos e os encontraremos. Então a vida é para ser vivida intensamente. Vamos tirar o medo, a revolta, o ódio, a mágoa de dentro dos nossos corações. É um exercício contínuo, é um exercício diário que precisa de força, de determinação, de boa vontade. Mas se nós queremos estar na eternidade para sempre, em paz, junto de Deus, nós precisamos vencer a nós mesmos. Porque Jesus disse: a porta é estreita. É estreita porque a gente tem que arrancar de nós tudo de ruim que nós ainda temos e trazemos dentro de nós, para que a gente possa passar por ela. Nós precisamos disso. Este é o meu objetivo, esse deve ser o objetivo de todos nós. Retornar para o mundo espiritual melhor do que nós entramos nele. Por isso, a necessidade do esforço para sermos pessoas melhores. Vamos pensar sobre tudo isso. E quando o medo, a indecisão, a amargura nos tocar o coração, elevemos o pensamento a Jesus e façamos a nossa prece, como nós vamos fazer agora. Divino amigo Jesus Cristo, Mestre, Senhor, luz das nossas vidas, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela tua presença conosco através dos vossos servos fiéis que nos têm protegido e amparado em teu nome. Te agradecemos, Senhor Jesus, por nosso lar, pela nossa família. Te agradecemos por te conhecer e por te amar. Se algo ainda podemos te pedir, Mestre, te pedimos, dá-nos a força e a coragem para vencermos a nós mesmos e caminharmos com segurança em tua direção, cumprindo os teus ensinamentos. E fica conosco, Jesus amado, porque necessitamos muito de ti. Que assim seja.